Em uma aldeia distante, velha senhora vivia. Já tinha bastante idade, tanta que ela nem sabia. E o famoso Guinness Book também não a conhecia. Ninguém sabia a idade que aquela senhora tinha. Diziam que era mais velha do que a Salve Rainha. Já não tinha mais parentes e morava ali sozinha. Também era muito pobre, tão pobre que dava dó. As roupas esfarrapadas, vivia cheia de nó, e o sapato bem forrado, bem surrado, todo coberto de pó. Chamada Dona Miséria. Este era o seu apelido, pois seu nome há muito tempo já tinha sido esquecido, mas era uma velhota esperta, tinha um jeito destemido. No quintal da sua casa, um pé de figos havia. Por ser uma fruta mole, ela bastante comia. Mas colhia nos galhos baixos, pois subir já não podia. Mas os moleques da rua estavam sempre à espreita, só esperando o momento de iniciar a colheita, deixando a Dona Miséria bastante insatisfeita. Ela tinha esse problema que queria resolver. Os moleques desde sempre não queriam nem saber. Com os figos bem maduros, se fartavam de comer. Chegou uma noite fria, com uma chuvinha fina, Dona Miséria, relembrando do seu tempo de menina, quando alguém bateu na porta. Ela olhou pela cortina. Parou meio pensativa. Quem será? Já é tão tarde? Foi abrir devagarzinho para não fazer alarde. Foi então que ela ficou assustada de verdade. Eis que ali na porta estava um ser meio espectral, toda vestida de negro, com um porte magistral. Na mão trazia uma foice, algo sobrenatural. Miséria paralisou e recuou assustada. Quem és tu? Ela indagou. Nunca te vi pela estrada? Sou a morte, respondeu. Vim findar tua jornada. Já estás há muito tempo neste mundo de amargura. Agora chegou a hora de findar essa tortura. Venha comigo, miséria, só assim terás fartura. A morte queria entrar, a miséria não deixou. Ficaram ali na porta e ainda mais esfriou. A miséria tremendo de frio, mas ainda relutou. Afinal, muito cansada, resolveu deixar entrar. A morte sempre insistindo, miséria, vou te levar. Não vou, dizia a miséria, nem adianta falar. Após muita discussão, um acordo foi firmado. Quando fizesse 1 ano, seria o prazo acordado. Vinha a morte e levaria a miséria para o outro lado. Mas a velha, muito esperta, para a morte pediu um poder, que quem subisse na figueira não poderia descer, sem que ela autorizasse e dissesse o que fazer. A morte então concordou, concedeu e foi embora afinal. Chegou a época dos figos e os moleques do local logo correram para lá e invadiram o quintal. E quando a miséria pedia, joga os figuinhos para mim, mas o raio dos guris não estavam nem afim. E a miséria praguejava, eita garoto ruim. E quando ela pedia mesmo uns figuinhos para comer, mas depois quando ela pedia uns figuinhos para comer, enquanto eles não jogavam, não poderiam descer. Só quando ela autorizasse e dissesse o que fazer. Então, eles foram obrigados a miséria a obedecer. Então, passou-se 1 ano e ela nem percebeu. Já estava bem gordinha, com os figos que comeu,
nem lembrava do acordo que para a morte prometeu. Chegou mais uma noite fria, a miséria agasalhada, e no silêncio da noite se ouviu uma gargalhada. Quando foi abrir a porta, quase caiu desmaiada. Bem ali ao pé da porta, aquela figura imponente, era a morte que voltava assim toda sorridente, dizendo com ar triunfal: não vais ficar para semente. Me lasquei, disse a miséria, o que queres tu de mim? Vim buscar-te, disse a morte, agora chegou teu fim. Pois é concordado, já concordamos, pois já é passado um ano que concordamos assim. Concordei coisa nenhuma, disse a miséria irritada, só falei daquela forma porque estava bem cansada. Euzinha, não vou morrer na minha fase dourada. Miséria, tu vem comigo pelo sim ou pelo não. Ninguém vive eternamente, nem tem esta tal ilusão. E has de compreender, esta é a minha função. A miséria não cedia, mas a morte também não. Afinal, que resolveram pôr um fim à discussão. Pois me faça um favor, disse a miséria então. Ainda quero comer uns figos antes de ir. Faça um favor para mim de na figueira subir e me jogue aqueles figos que eu não vou mais resistir. Dona Morte arreliada resolveu então ceder. Subiu e jogou os figos, depois queria descer. Descobriu que não podia e não tinha o que fazer. Foi então que ela lembrou que tinha dado um poder. Só se a miséria autorizando, poderia ela descer. Miséria sua danada, quando eu sair vais morrer. Vou morrer coisa nenhuma, disse a miséria capeta. Vais ficar aí para sempre, a não ser que me prometa que vai me deixar na terra e comigo não se meta. A morte não teve jeito, e isso então prometeu. A miséria autorizou e a coitada desceu. Nunca mais naquela casa a morte apareceu. E para quem não acreditar no que acabou de ouvir, poderá bem constatar que não estou a mentir, pois a miséria no mundo nunca deixou de existir.